Salve, salve, galera! Chegamos ao item 12. Os textos literários, perfeito, são reconhecidos pela forma, ok, pelo conteúdo, ok, e principalmente pela linguagem. Qual o primeiro pilar do texto literário? Forma. Tradicionalmente, como é que ele pode ser composto? Prosa ou verso. Qual o segundo pilar do texto literário? Conteúdo. Quanto ao conteúdo, qual é a classificação do texto literário? Gêneros literários. Qual o terceiro pilar do texto literário? Linguagem. Quanto ao aspecto linguístico, qual o traço distintivo do texto literário? A conotação, que gera plurissignificação, que caracteriza a função poética. Quanto à forma, tradicionalmente, o texto literário pode ser composto em prosa ou verso. O texto em verso se chama poema. Quanto ao conteúdo, o texto literário pode ser lírico, pode ser épico, pode ser dramático. Esses são os gêneros primários. E ele pode ser também narrativo, esse é um gênero moderno, ou satírico. Existem, portanto, 5 possibilidades. E quanto à linguagem, é conotativa, portanto figurada, e a presença de figuras de linguagem caracteriza a função poética. Bem, aqui está, fizemos aqui uma revisão extremamente pertinente, né? Extremamente significativa. Tá? Então é o seguinte, com muita inteligência, né? Olha só. Com muita inteligência, analisamos os 3 elementos fundamentais e observamos quanto ao conteúdo, é o gênero literário, a escolha camuniana, é a escolha de Camões. Revela-se o quê? Revela-se lírica, é possível, épica, é possível, dramática, é possível, narrativa, impossível, porque o Camões é um autor do classicismo e no classicismo só tem poema. E o texto narrativo se caracteriza pela narração em prosa. Satírico, impossível. Pelo menos improvável é. Eu não diria impossível, porque é possível encontrar algum texto lírico, épico, em que haja dimensão de crítica, porque os gêneros eles podem se interpenetrar, mas é pouco provável, tendo em vista que fundamentalmente o autor compôs obra lírica, obra épica e obra dramática, sendo que a sua obra mais importante é épica, se chama Os Lusíadas. Se você observar, embaixo do texto base nós temos uma fonte, e na fonte tem Os Lusíadas. Significa dizer, portanto, que o gênero literário predominante na obra é o gênero épico, que se caracteriza por 5 elementos: verso, narrador, objetividade, fato histórico e heroísmo coletivo. O texto épico é de época, é aquele que evoca um fato histórico com a intenção de exaltação de um herói ou um povo. Neste caso, o povo luso, que é o povo português. Então vamos lá, revela-se pela as armas e os barões assinalados. São as armas dos nobres, barões são nobres. Que da ocidental praia lusitana, é a praia do Restelo. Foi de lá que os navios portugueses partiram em direção às Índias. Por mares nunca de antes navegados. Por quê? Porque eles foram capazes de ultrapassar o Cabo Bojador. Este Cabo Bojador era o cabo que delimitava o mar conhecido, as águas conhecidas pelos navegadores até então. E os portugueses eles foram além do Atlântico, eles conheceram o Índico. Então, interessante, passaram além da Taprobana, eles foram além daquilo que era popular e conhecido, em perigos e guerras esforçados, mas o que prometia a força humana. E entre gente remota, distante, edificaram, construíram um novo reino que tanto sonharam.
Através das conquistas marítimas, a nação portuguesa se transformou. O Império Português atingiu seu apogeu. Nós temos, portanto, na primeira estrofe, a narração de um feito grandioso, as navegações. Portanto, nós temos a evocação de um fato histórico. Cessem, verbo no modo imperativo, esqueçam do sábio grego. O sábio grego, seguramente, isso é uma referência ao grande poeta mítico, autor de Ilíada e Odisseia, Homero. E o troiano é o romano autor de Eneida, que tem como protagonista Enéas, Virgílio. As navegações grandes que fizeram, esqueçam Alexandre e Trajano, a fama das vitórias que tiveram. Esqueçam os gregos e romanos, que eu canto, aqui é metalinguístico. Nós temos um narrador usando a obra para falar sobre a própria obra, o peito ilustre lusitano, a quem Netuno, paganismo, referência ao deus dos mares, e Marte, deusa da guerra, obedeceram. Cesse tudo que a musa antiga canta, Calíope, que outro valor mais alto se levanta. Que valor é esse? É o da nação portuguesa. Portanto, a escolha de Camões foi pelo gênero épico, que revela-se pela evocação de um fato histórico, grandes navegações. Por forte carga emocional, está errado, isso é lírico. Evocação de um fato histórico, está certo. Representação de atores do espaço-tempo, dramático, está errado. Narração psicológica do universo de emoções mais profundas, está errado. Isso é narrativo, narração intimista. Postura crítica de denúncia de problemas históricos da nação portuguesa, isso é satírico. Portanto, a nossa resposta é a letra B. Valeu, galera!